E então a gente vai fazer uma coisa diferente hoje, que vai ser falar um pouco sobre um assunto que eu estou estudando. Então eu não sei tanto quanto eu gostaria. Enfim, a gente precisa de um estudo melhor sobre isso no Brasil. É um assunto controverso, é um assunto que existe muita desinformação sobre isso. Então eu trouxe uns vídeos aqui para a gente assistir, que são focados no que está acontecendo nos Estados Unidos sobre a sindicalização de TI, porque lá está acontecendo um movimento bem forte, muito relacionado com as Big Techs, que tem muita gente lá e que por causa desse período aqui da pandemia nós tivemos um movimento muito grande de sindicalização lá. E esse assunto dos sindicatos eu acho que é uma coisa muito legal conversar com vocês e pegar as perspectivas que vocês têm. Porque no Brasil existe um senso comum, principalmente no setor da tecnologia que eu tô, um senso comum e uma aversão muito grande ao trabalho do que os sindicatos fazem. E de certa maneira, o pessoal da TI, eles se enxergavam, né, como uns profissionais assim acima dos outros, meio que nesse discurso de meritocracia e tal. Os que são mais cabeça aberta sabem que não é meritocracia porra nenhuma, que a gente só tinha bastante sorte da conjuntura de ser um emprego que tinha poucas pessoas, né? Mas agora nós vamos ver, eu acho, cada vez mais uma precarização desse setor. E daí seria muito importante ter os sindicatos não só pela questão da negociação de salários e de proteger a, a classe nesse sentido, mas como um espaço de organização dos trabalhadores para fazer pressão política, para também chegar no objetivo final do pessoal que é comunista, que seria fazer a revolução, né? E não é o sindicato em si que vai fazer a revolução, mas eles seriam o que é importante é que eles sejam um lugar onde a gente aprende a se organizar, aprende a ter aprende como resolver problemas que surgem da organização, aprende a criar uma democracia das pessoas, aprende a falar com as pessoas que estão trabalhando e trazer essas demandas para a organização e criar alguma coisa juntos. Então, tipo, o sindicato, nesse sentido, acho que não é a grande maioria dos que tem no Brasil, para não cair no senso comum burro de que o sindicato é ruim, mas existe uma sensação no Brasil de que os sindicatos não fazem isso. Parte disso é propaganda liberal mesmo, de tipo, porra, foda-se sindicato, é melhor todo mundo sozinho e tal. Mas parte disso também talvez seja questão de que os sindicatos não estão fazendo o que é necessário. E daí nós temos alguns vídeos sobre isso. E eu quero discutir com vocês, entendeu? Aí vieram as demissões em massa, exatamente. Mas primeiro eu vou trazer um do Brasil aqui, que é só pra mostrar, tipo, um pouco da versão brasileira disso. Vamos ver esse vídeo aqui e reagir a ele. Se tem um assunto que foi tema de muita discussão aqui no Brasil, foi o fim da contribuição sindical obrigatória. By the way, isso aqui eu acho que foi logo 3 anos atrás. Não, foi 2020, porque isso tem muito a ver com a reforma trabalhista do governo Temer, né? Que eu acho que foi feita em 2016 direto, ou 2017, mas enfim. Comemorada por muitos e reclamado por uns poucos, mas muito barulhentos, o fato Acho que já deu pra sacar um pouco que esse vídeo tem um viés, o que é ok, todos os vídeos têm um viés, mas é que o trabalhador brasileiro não precisa mais se preocupar com essa mordida dos sindicatos em parte do seu salário e passa a contar com uma grana a mais no bolso todo final de mês. Agora, você tem alguma ideia por quê? se, se a gente assumir, é o que eu disse, assim, ó, o meu sindicato, que é o sindicato aqui do Rio Grande do Sul de informática, pelo menos... Eita! E aí, Caju? Quer vir aqui? Deem oi pro Caju, pessoal. Vai ficar assim? Vou deixar a porta semi-aberta. O meu sindicato, eles fazem a negociação e geralmente todo ano o meu salário sobe uma taxa a mais do que deveria subir. Então, boa noite, Sarka. Então, tipo, a princípio, e eu tenho a contribuição sindical que sai um X% do salário todo mês. Então, assim,
acaba subindo mais do que a contribuição sindical, pelo menos no meu. E tu assume que eles estão negociando outras coisas, se preocupando com questões. Se eu precisasse de ajuda jurídica, ia precisar. Então, tipo, a princípio, o mínimo do mínimo o meu sindicato faz. E então, esse argumento, tipo, beleza, você não precisa pagar a contribuição sindical, mas ao mesmo tempo é tipo assim, tu quer não pagar, mas quer que o sindicato ainda negocie as coisas, mas só tu vai ser o esperto que não tá pagando. É um pensamento individualista meio bizarro. Mas, claro, o argumento deles é o quê? O sindicato não faz nada, né? Mas vamos ver, eu já tô, tipo, adiantando muito. Ele vai falar todos os argumentos. Que, dependendo do seu trabalho, até 2017, todo mês de março, você tinha que fazer uma contribuição financeira para o sindicato da sua área. Mas por que essa contribuição era obrigatória? Para que servem realmente os sindicatos? Você sabe como eles funcionam? Meu nome é Pedro Rodrigues e no vídeo de hoje a gente vai responder a essas e outras perguntas sobre os sindicatos no Brasil. Sem ideologia. Os sindicatos são associações de pessoas físicas ou jurídicas que têm como objetivo defender os interesses dos seus membros associados. Mas antes da gente continuar aqui, você já se inscreveu no canal e ativou o sininho? Não. Clica aí no botão e deixa também seu like. Clica no botão aqui embaixo, pessoal. Que essas interações é que mostram para o YouTube que você faz parte do nosso público. E aí o YouTube vai mandar para você as notificações de qualquer novidade aqui do Manual do Brasil. Voltando para os sindicatos, essa palavra vem do francês e significa representante de uma determinada categoria. Os primeiros sindicatos surgiram durante a Revolução Industrial. Naquela época, os trabalhadores, incluindo mulheres e crianças, sofriam com duras condições de trabalho, chegando a trabalhar 18 horas por dia. Além disso, os salários eram baixíssimos e os trabalhadores não tinham nenhum poder de barganha. Por esses motivos, os trabalhadores, visando lutar por condições mais justas de trabalho, se juntaram e começaram a questionar os empregadores e a situação da época. Então, Flemion, ele não vai fazer esse argumento diretamente, mas isso é um argumento muito comum que a gente escuta das pessoas, que é tipo assim, a gente tinha o capitalismo no início lá, que era uma selvageria, era cachorro gritando, era grávida desmaiando. Hoje, nós temos uma coisa diferente. Então, não faz muito sentido essas coisas que vocês estão falando. Tipo, ele não fala isso de cara, mas tipo, a gente sente essa vibe, né, no que ele tá falando. O primeiro indício de união dos trabalhadores foi quando houve uma rebelião e quebra das máquinas nas fábricas, em um movimento que ficou muito conhecido como ludismo. Apesar desse começo ter acontecido na França, em 1824, o parlamento inglês aprovou uma lei que permitia a livre associação aos operários, criando assim as trade unions. Até então, só a burguesia podia se associar dessa forma. Depois disso, as unions passaram a negociar em nome dos trabalhadores, buscando mais direitos e salários melhores. A ideia central era criar uma luta coletiva organizada. Assim, os empregadores não poderiam exercer uma pressão tão grande nos trabalhadores individualmente. No Brasil, o surgimento dos sindicatos... E agora peguem o exemplo dos Estados Unidos, que a gente estava vendo no vídeo anterior, e vejam como isso acontece na prática. Tipo, eles pegam as pessoas que estão pensando em se organizar e fazem uma pressão seletiva nessas pessoas para demitir elas, para intimidar elas e para que não chegue ao ponto de que o sindicato é uma coisa maior que representa todos os trabalhadores e essas táticas de intimidação individual não funcionam. Então, tipo, é legal pegar os exemplos das coisas acontecendo hoje e daí contrastar com todo esse tempo atrás. E daí o cara não diz explicitamente, mas ter pessoas que dizem explicitamente. Mas é bobagem hoje, porque esse tipo de coisa não é bem assim. Porque é bem assim. Inclusive, se vocês procurarem sobre o pessoal da Amazon que tentou se sindicalizar, eles literalmente têm conversas internas lá da Amazon dizendo: nós precisamos destruir essas pessoas aqui que são os líderes. Vocês podem pegar o iFood, o que eles tentaram fazer com o Galo, que também eles contrataram empresas de marketing para fazer, tipo, campanha contra o Galo para tentar assassinar a reputação deles, sabe? Eu vou mandar mod para vocês dois. Vamos continuar vendo isso daqui. O sindicato só aconteceu depois da Lei Áurea, com o início da imigração europeia que chegava ao país em busca de oportunidades na nova economia. Apesar da abolição da escravidão, a cultura brasileira previa poucos direitos para os trabalhadores diferentes da Europa, onde os sindicatos já vinham ganhando força. A entrada dos europeus no mercado de trabalho acabou levando à revisão dessas condições. Já em 1930, Getúlio Vargas no poder, os sindicatos foram submetidos ao controle do Estado, além de criar o Ministério do Trabalho, a CLT e a Previdência Social. Nessa época, também foi estabelecido o famoso Imposto Sindical Obrigatório,
aquele que a gente falou lá no início e que foi abolido recentemente com a reforma trabalhista em 2017. E hoje em dia, como que isso funciona? De acordo com o Ministério do Trabalho, até 2017, existiam no Brasil quase 17 mil sindicatos, entre patronais e dos trabalhadores, representando diversas categorias em todas as regiões do país. Uma coisa que eu achei bizarra, tem sindicato no Brasil, assim, é absurdo. Tem sindicato dos funcionários do sindicato. Ou então tem, assim, sindicato dos sindicatos. Cara... Esse aqui é um momento stand-up, assim, é um momento stand-up. Eu já se viu, tem sindicatos, funcionários de sindicato. Se o cara tem uma representação, ele se enfia em outro sindicato para ter outra representação. Trabalhador é muito burro, né? Existe sindicato dos funcionários do sindicato, Nossa. não sei o quê. Pô, que viagem. Apesar de estar garantido na nossa Constituição o direito de livre associação profissional ou sindical, como pode haver liberdade com a cobrança obrigatória de uma taxa? Essa taxa fez com que os sindicatos em todo o Brasil arrecadassem 3,5 bilhões de reais em 2017. Com toda essa grana arrecadada, alguém aí tem alguma ideia do que fazem afinal os sindicatos e por que eles precisam de todo esse dinheiro? Teoricamente, as responsabilidades dos sindicatos são a negociação de acordos coletivos, participação e intervenção nas legislações trabalhistas e intervenção legal em ações judiciais, além de preocupação com as condições dos trabalhadores e denúncias em casos de abuso trabalhista. Você aí que acompanha o Manual do Brasil, se sente representado pelo seu sindicato? Conta aqui pra gente nos comentários. Então, mas isso é uma coisa muito zoada, porque, tipo, ele joga muito pra torcida. E daí, assim, me parece, inclusive tem alguns comentários bem legais no vídeo, a gente pode dar uma olhada, que tem dois tipos de pessoa nesses comentários. As pessoas que defendem o sindicato, que acham que tem críticas, mas tem que melhorar, e as pessoas que odeiam os sindicatos e que são ANCAP das ideias. Por o suco da ideologia, pode crer. Boa parte da discussão e da motivação pelo fim do imposto sindical vem exatamente daí. Com o passar dos anos, muitos sindicatos passaram a não representar mais seus associados, passando a figurar como organizações e redutos políticos, representando somente parte pequena desse trabalho. Eu gosto disso. O sindicato é um reduto político. O pessoal está discutindo política. O pessoal... é política partidária. Tem um partido que espanca professor e um partido que diz, de repente, pobre não deveria ser triturado, a gente precisa dar o mínimo que o pobre precisa para ele virar um consumidor e ele poder se integrar na sociedade, e o outro diz, foda-se o pobre, e se ele quer ganhar dinheiro, ele que abre o seu próprio negócio, ele venda paçoca lá, o professor tem que se fuder, o ensino tem que ser todo privado, e daí o sindicato diz... O partido que diz pra gente não massacrar os pobres é muito melhor, pessoal. Você envolveu política na questão partidária. Os trabalhadores que conseguiam uma posição de liderança dentro das estruturas sindicais. Ou seja, se criou no Brasil sindicatos de trabalhadores que não trabalhavam, financiados de forma obrigatória pelos trabalhadores que trabalham, arrecadando rios de dinheiro utilizados para fazer política partidária. Com isso, o principal papel dos sindicatos, para muitos deles, foi descumprido. E a real representação dos interesses do trabalhador passaram a não mais... Que não quer dizer que os sindicatos não tenham vários problemas, mas eu não conheço a fundo todos os problemas para falar com propriedade para vocês. Eu imagino que ele conheça, só que a princípio ele não me citou nenhum estudo, nenhuma fonte, né? Isso é o que eu acho que é estranho. Esse vídeo, por isso que esse vídeo é ruim, assim. Ele tá apresentando como se fosse uma coisa super balanceada, mas isso é o senso comum que eu escuto o tempo inteiro. Tipo, não tem nenhum estudo, não tem nenhum dado. É tipo... 35 trilhões que os sindicatos enfiaram no cu, e os sindicatos deveriam fazer isso, mas eles não fazem nada. Vocês acham que eles não fazem nada? E a pessoa, realmente, eu nunca vi um sindicato andando na rua. Ele não faz nada. Mais existir. E sem dúvida, esse foi o grande benefício do fim do imposto sindical. Sem uma fonte de recurso indiscriminada, ou seja, mesmo sem ser representado, o trabalhador tinha a obrigação de pagar com um dia de trabalho a tal contribuição. Com a mudança, os sindicatos que não mostrarem a realização do seu trabalho em prol dos seus associados não vão receber nenhum recurso. O resultado dessa falta de representação... Sim, os sindicatos eles vão todos se unir no grande livre mercado dos sindicatos, e os sindicatos que tiverem fazer um trabalho melhor vão conseguir a contribuição do trabalhador. E não, basicamente, o trabalhador vendo assim, eu recebo R$100 a mais agora porque eu não pago a contribuição sindical, e daí sobra muito mais dinheiro para mim no final do mês.
Tipo, é ridículo. Vai funcionar magicamente. A gente pode ver na prática. Segundo o levantamento Podemos ver na pelo prática. jornal O Estado de São Paulo, tem dados aqueles lá, viu? 3,5 bilhões de reais arrecadados em 2017 tiveram uma queda de 86%. Com isso, os sindicatos passaram a arrecadar 500 milhões de reais. Sindicatos famosos pela sua representação parecem que não representam tanto assim. A CUT, que em 2017 havia arrecadado 62,2... Isso eu não entendi. O argumento dele é que se os sindicatos representassem mais, as pessoas iam ter pago mais os sindicatos, é isso? Me digam se foi esse o argumento. milhões de reais passou em 2018 para 3,5 milhões. A Força Sindical arrecadou a bagatela de 51 milhões em 2017, passou para 5,3 milhões em 2018. Com esses números, parece que algumas das mais famosas centrais sindicais não possuíam tanta representação para cobrar a taxa dos seus associados. Mas antes que você me isso, né? Todos os sindicatos são ruins? Na minha opinião, sindicatos não são ruins. Ah, aliás, muito pelo contrário. que Sindicatos bom. são muito importantes para representar e garantir o direito dos seus Camiseta da associados. amizade. Os sindicatos, assim como as associações e as entidades de classe, têm um papel fundamental na nossa sociedade e na nossa democracia. O que eu sou totalmente contra é obrigar qualquer pessoa a contribuir com qualquer tipo de recurso na qual ela não se sinta representada. O trabalhador, se quiser, deve procurar o sindicato que melhor o represente e contribuir assim que achar necessário, e aos sindicatos cabe mostrar seu trabalho e a importância da sua existência. E você, contribui com algum sindicato? Você acha que eles cumprem o seu propósito? Conta aqui pra gente nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like e compartilha. E se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever e apertar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do Manual do Brasil. Valeu! Tá, beleza. Sim, né, Didi? O sindicato faz tipo assim, o RH faz tipo assim, ó. Eles dizem... preencha esse quadrado aqui pra não pagar a contribuição sindical. Se você quiser pagar a contribuição sindical, preencha esse quadrado aqui. E daí eles te dão esse papel assim. Sabe, tipo... Ou respire se você não quer pagar a contribuição... Mas enfim. Isso aqui, pra mim, é o papo que eu sempre escuto... É o papo que eu sempre escuto o pessoal falando sobre a sindicalização. Mas agora eu vou trazer uma outra coisa. Que nem eu disse, design is my passion. A primeira coisa que eu ouço funcionário falando é: eles nem servem nem pra me dar feliz aniversário nem nada. O sindicato é tipo o Facebook, é tipo assim, tantos membros do sindicato estão de aniversário. E eu acho que alguns fazem isso também, né? Mas sim, eu acho que tem essa visão que eu falei antes, tá? Um dos vídeos antissindicais lá que o John Oliver mostrou, ele fala assim... é quase como se o sindicato fosse uma empresa, e deles, tipo, imagina só uma empresa que recebe toda essa grana e não dá nenhum retorno, e se a gente retirar a contribuição sindical, porque lá nos Estados Unidos também não é obrigatório, né? E se a gente retirar, eles iam falir, isso mostra que eles são ineficientes e tal. Não é a maneira de ver o negócio, né? Não é a maneira... E até é engraçado, porque assim, tipo, mesmo os sindicatos que funcionam, a gente sabe que as pessoas não gostam de pagar a contribuição sindical por N motivos, às vezes porque precisam da grana, às vezes porque é só pura propaganda de que tipo, o sindicato nunca faz nada. E eles vão ficar mais fracos, e daí vão poder fazer cada vez menos, né? Então, essa é a estratégia velha de dizer assim, tipo, esse negócio aqui que é sucateado e não consegue trabalhar direito é ruim porque essa coisa não funciona, não tem como funcionar, então a gente tem que acabar com isso. Né? Então, tipo, é um argumento meio comum de ser usado. Se em vez de tirar o imposto sindical, dar ao trabalhador a possibilidade de escolher se vai ou não pagar o sindicato, esse argumento dele ia ser mais válido, mas agora que o padrão é não pagar, e para pagar tem que ir atrás. Exatamente, tem isso. Isso é uma coisa muito Estados Unidos de fazer também, né? Tipo, você sabe que nos Estados Unidos, para votar, tu precisa avisar que tu vai votar. Porque se tu chegar na hora de votar e tu não tiver avisado que tu vai votar, tu não pode votar. Então, tipo, é a maior democracia do mundo, né? É um exemplo de como eles fazem para as pessoas votarem menos. Porque a pessoa, tipo, esqueci. E não é, tipo assim, até o dia anterior. É, tipo, 3 meses antes de votar. Aí tu tipo, putz, esqueci de marcar que eu tenho que votar, não posso votar. E isso é meio que Isso que é meio que a ideia. Que é, tipo assim, não. Todo mundo não vai fazer parte do sindicato. Se tu quiser, tu precisa pedir pro teu RH fazer pra ti o negócio, te dar o formulário e tal. E daí, obviamente, isso reduz o número de pessoas, né?
E daí, se as pessoas odeiam mesmo a contribuição sindical, não querem parte, elas poderiam... Então, tipo, daria pra fazer isso invertido, mas obviamente essa reforma foi feita pra reduzir o poder dos sindicatos, né? Mas a questão da votação é fácil bater nos Estados Unidos, né? É uma maravilha.